Muito bem, nós estamos recebendo aqui o pastor Vini da F-Hop. E aí, Vini, está bem? Tô ótimo. Muito obrigado por ter estado aqui com a gente na É um prazer. conferência, mas ainda tem umas perguntas É um para você prazer. aí. Você está pronto? Prontíssimo. Então tá bom. A primeira pergunta, e eu acho que vai ajudar muita gente, é quais são as dicas que você pode dar para sermos mais relevantes na vida das pessoas? Eu sempre volto para aquele que foi uma das figuras, um dos personagens bíblicos que mais me marcam. João Batista. João Batista foi aquele discípulo de Jesus, embora não fizesse parte dos 12, ele foi certamente um que aprendeu com Jesus. E certa vez os discípulos dele chegaram para ele e falaram assim: Mestre, não te incomoda que do outro lado do Jordão, aquele a quem você anunciou está pregando, está agregando pessoas, está crescendo a multidão ao redor dele? E João dá uma resposta assim: ele fala assim, olha, o homem nada pode fazer senão aquilo que do céu lhe for dado. Então eu acredito que para o assunto de relevância ser eficaz, acho que cada cristão precisa entrar numa jornada de perguntar para o Senhor, Senhor, o que o céu tem para mim? Qual que é o desejo que o céu tem para mim? Qual que é a história que Deus escreveu para mim? Porque ser relevante hoje é um debate. Pessoas acham que ser relevante é tocar as massas. Outros acham que ser relevante é estar no topo da cadeia de empregos. E eu acho que ser relevante é cumprir o que Jesus te chamou para fazer. Então, isso você pode ser super relevante se Jesus te chamou para discipular 5 jovens ao longo da tua vida inteira, e você pode ser super relevante se Deus te chamou para tocar 2.000 pessoas numa congregação. Então, primeiro, eu acho que a gente precisa definir o que é ser relevante e cada um individualmente perguntar a Deus o que é que o Senhor tem para mim, Vini. Qual que é a história que lá no ventre da minha mãe o Senhor escreveu? O que o céu tem para mim? Porque senão essa questão de relevância, ela cria um cenário de competição espiritual. E nós ficamos em busca, atrás de eu preciso ser relevante. E o que é que o mundo define como relevante? Números, aplausos, plataforma, holofotes. Então eu acho que a gente precisa fazer o sentido contrário e falar, ok, é isso que Jesus tem para mim, então eu vou me preparar, eu vou buscar, eu vou estar no lugar certo, na hora certa, eu vou influenciar aqueles que ele tem para me influenciar. Mas assim, na prática, né, eu falei bastante coisa espiritual aqui. Na prática é ter a palavra de Deus habitando no seu coração. É a palavra de Deus sendo a amiga da alma. Quer influenciar pessoas a partir do que a Bíblia pensa, você precisa carregar a Bíblia no seu coração, na sua mente. É o que Deus falou para Josué, que esse livro da lei não saia do seu coração, esteja sempre na sua mente, medite nele dia e noite. Eu acho que é o melhor lugar de influência para nossa geração. Que legal. Obrigado pelas dicas. Obrigado também por trazer, né, esse pensamento mais sensato também sobre relevância, que eu acho que é muito importante realmente nos dias de hoje, onde a gente pensa Sim, realmente que relevância é estar à frente de sim. multidões. Pode ser, se for o plano de Deus Amém. para o Amém. indivíduo, né? Amém. A segunda coisa é, eu acho que eu percebo que muita gente tem dificuldade em conciliar a igreja, né? Às vezes serve no ministério, está à frente de um ministério, mas também tem a sua família. Sim, Talvez a família faça parte da igreja, talvez não. sim. Mas como se manter nas atividades, né? E também mantendo a família de maneira saudável? Que dicas você também daria? Bom, para mim é simples essa pergunta, porque essa não é a pergunta de hoje, não vai ser a última vez que nós vamos responder ela, né? Como conciliar família e ministério? Eu gosto de olhar para a família como meu ministério. Eu gosto de olhar para minha esposa, aquela que o Senhor confiou a mim, e falar, Senhor, esse aqui é o meu primeiro ministério. Sabe, nos primeiros anos do nosso casamento, especialmente no primeiro, eu comecei a ver a demanda de trabalho crescer demais dentro da igreja. E eu me encontrei envolvido de todos os lados por necessidades que o corpo tem. E eu prestei atenção e eu falei para o Senhor naquela vez, Senhor, eu não quero sacrificar a minha família no altar do ministério. Eu não posso fazer isso, eu não vou fazer isso. E de lá para cá eu tenho feito questão de, entre aspas aqui, lutar pelo meu tempo em família. Então, para um pastor de igreja local é muito difícil isso, porque mistura a paixão que você tem pela obra, o desejo, o encargo de Deus, mas ao mesmo tempo sua responsabilidade. Agora a questão é assim, eu sou um pouco mais duro nessa opinião. Os tempos passam, os anos vão, outros vêm, as pessoas vão e a sua família fica. Então eu acredito que a gente precisa ser sensato em cuidar deles, principalmente aqueles que não conhecem Jesus. Eles não entendem a paixão que a gente tem pelo Senhor e pela obra de Deus. Eles não entendem porque eles pensam que é um puro fanatismo. Então
Em meio aos anos as pessoas vão mudando de cidade, trocam de estado, trocam de igreja, e você olha para trás e vê que aqueles que ficaram são realmente a tua família. Então eu diria que você precisa colocar a família em primeiro lugar. Mas nunca esquecer, né, que antes da família tem o Senhor. E amar a Deus e servir a Deus não é o mesmo que amar o ministério e servir o ministério. Você pode ter um monte de gente que ama Deus e não pode estar aqui dentro da igreja, e tem muita gente que está dentro da igreja, e eu digo igreja em maiúsculo, né? Não é a PIB. Muita gente está dentro da igreja e não ama Deus. Está ali porque aprendeu a fazer aquilo, nunca soube fazer nada diferente. Então eu diria isso, não sacrifica a família no ministério. Agora, tendo dito isso, ame a Deus no ministério, ame a Deus com a sua força, sirva a igreja local, amor é expressado no muito servir. Então eu deixaria isso com vocês. Legal, Vini. Obrigado pela resposta. Tenho certeza que vai abençoar muita gente que às vezes fica um pouco confuso em como agir, né? Sim. Que livros, né? Eu acho muito interessante que sempre que a gente ouve vocês da F-Hop falando e tal, é sempre o equilíbrio ali entre também um estudo aprofundado da palavra Sim. e várias outras obras também, né? E a gente ficou com a curiosidade, que livros marcaram sua trajetória? Quais livros te formaram, né? Eu tenho alguns livros que formaram minha formação de pensamento teológico, e esses eu deixo por um outro dia, mas os livros devocionais que eu mais amo, que mais me impactaram, sem nenhuma dúvida, o número 1 é o livro chamado Intercessor. Ele foi escrito por Norman Grubb. Norman Grubb foi simplesmente o cara que escreveu a biografia de um dos homens que mais impactaram a época da igreja do avivamento no país de Gales. Rees Howes era o nome dele. Ele foi um cara que foi um precursor avivalista no Reino Unido, no país de Gales. Ele impactou aquela época, o curso de guerras foram mudadas, nações foram transformadas. Um cara que teve acesso a núcleos políticos, mudou decisões cruciais para as nações da Terra por meio da intercessão, por meio da intimidade com o Espírito Santo. E um dos grandes avivalistas da história do país de Gales. Sem dúvida, esse é o meu livro favorito. Um outro livro que marcou a minha vida se chama Paixão por Jesus, de Mike Bickle. Ele fala a respeito de como ao longo dos anos nós precisamos conservar um coração que arde por Jesus. Isso não é um privilégio dos pequenos começos ou do primeiro amor por Jesus, mas isso é, na verdade, uma questão de sobrevivência ao longo da vida do cristão. Terceiro livro, Um Homem Segundo o Coração de Deus, também do Mike Bickle, que ele conta um pouco da trajetória de Davi e de como Deus forjou Davi do lugar de silêncio, do maltrato, do desprezo, tornou ele um homem que, mesmo tendo tropeçado e caído, Deus fala a respeito dele, independente das suas fraquezas. Eu olho para Davi, eu vejo um homem segundo o meu coração. E Davi sempre foi um cara que me ofendia demais na Bíblia. Como pode um cara que matou, um cara que adulterou, e Deus falar que ele é homem segundo o seu coração? Aí um dia eu entendi que Davi era eu. Eu entendi que eu era esse cara, que eu sou o cara a quem Jesus amou e Deus amou, mesmo tendo feito tanta coisa ruim. Então esses 3 livros marcaram a minha vida. Muito legal. Eu vou ouvir de novo para anotar os nomes dos livros e também dar uma lida. Obrigado. Bom, para a última pergunta aqui, na verdade, né? A gente gostaria de saber como ter uma vida constante de oração, porque eu acredito que essa é uma grande batalha, né? Talvez estejamos travando errado essa batalha, né? Mas quais são as dicas que você daria? Cara, oração é falar com Deus. Essa é de uma forma bem simplificada. Não existe em dias modernos, olha só, você entra hoje numa loja de aplicativo no seu celular e você encontra facilidade para tanta coisa. Você encontra facilidade para fazer compras, você encontra facilidade para converter idiomas, você encontra facilidade para inúmeras situações da vida. Mas para conhecer Jesus nunca vai mudar. A tecnologia pode avançar ao longo dos anos e a maneira de conhecer Deus vai sempre permanecer a mesma, por meio da leitura da palavra e do lugar da oração. Então, como ter uma vida de oração? Fazendo, orando. Eu acho que nós às vezes complicamos demais, tentamos encontrar estratégias, Deus vai falar comigo, se Deus me der um jeito de fazer. Cara, sente e faz. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Mateus 6, Jesus disse, e ora o teu pai que está em secreto, e o teu pai que está em secreto te recompensará. Oração é tão incrível que Deus promete uma recompensa para ela. Essa ideia de que Deus não recompensa não é bíblica, ele de fato recompensa. E Jesus diz, você pode orar em público como os hipócritas.
que ficam de pé nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. E eu digo para você que eles vão receber um galardão. O galardão dos caras vai ser todo mundo achar que os caras são santos. Mas você entra no teu quarto, fecha a porta e fala com Deus que está em secreto. Então não tem outra forma de viver uma vida de oração sem, de fato, fazer isso. Entrar num lugar secreto. Maravilha, Vini. Obrigado pelas dicas. Obrigado, eu queria pedir um recadinho seu para nossa igreja, né? As entendi. nossas igrejas são amigas, né? A gente já é brother aí há um tempo. Sim. Mas eu queria que você pudesse, né, falar aí pra gente um recado para quem estiver assistindo esse vídeo. Olha, normalmente, quando você está dentro de um núcleo, você não consegue enxergar quem você é. E as pessoas que vêm de fora precisam falar para você quem você é e te lembrar de quem você é. O Brasil está olhando para vocês. O Brasil está olhando para a PIB. Líderes da nação brasileira estão olhando para a PIB. Não só porque vocês são marcantes em Curitiba, mas porque vocês são um exemplo de gerações. Uma igreja multigeracional que aprendeu a viver o reino de Deus juntos, deixando de lado suas diferenças, deixando de lado as coisas que vêm no meio do caminho para distrair o corpo de Cristo. O Brasil olha para vocês, PIB, o Brasil olha para vocês jovens. Eu acredito que a liderança da igreja dessa próxima geração já está aqui dentro. O Senhor tem levantado vocês como comunicadores, como artistas, como cantores, como pregadores, e eu quero encorajar vocês a assumir o seu lugar na nação brasileira. Tem espaço para todo mundo no Brasil, mas tem um espaço que a PIB tem, especialmente aqui no sul do Brasil. A igreja precisa de vocês. Vocês precisam ressoar a mensagem que Deus trouxe para vocês, assumir o lugar de vocês de liderança no corpo de Cristo, e nós estamos ansiosos para ver o que Deus vai fazer com vocês. Os anos daqui adiante são brilhantes para a juventude da PIB. E eu não vejo a hora de ver essas coisas acontecendo. Eu amo muito vocês. Obrigado, Vini. Eu gostaria também de te dizer que a gente admira demais o que vocês são, né? A gente admira. Eu, particularmente, tive uma marca na minha vida com Jesus, foi receber aqui, né, a conferência, o congresso de vocês, e lá eu comecei a viver algumas coisas mais intensas com Jesus, mas todo o nosso time, toda a nossa equipe ama muito vocês, admira, e é tão legal porque a gente admira de longe, e quando a gente chega perto, a gente admira ainda mais. Que Deus continue abençoando vocês em tudo que vocês fizerem, e saibam que vocês também são uma inspiração pra gente. Nós amamos vocês. Obrigado por esse convite, poder estar esses dias aí juntos. Valeu, Vini. Valeu, um abraço. E esse foi o bate-papo com o Vini, da F-Hop. Você pode acompanhar o ministério deles, a igreja, através dessas redes sociais. Que Deus te abençoe.